Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios, um podcast focado em empresários daqui de Natal e todos os seus negócios. Me chamo Matheus Aranha e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a economia do mar. Hoje eu estou aqui com Vitor Calzavara, seja bem-vindo. Obrigado. E Vitor, quem é você em 30 segundos? Boa noite, meu nome é Vitor Calzavara, eu sou empreendedor da economia do mar, além de outras áreas que eu gosto de tatear um pouco, mas o meu foco sempre é o mar. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais a história desse empreendedor. Então, Vitor, como é que você iniciou nesse mundo de empreendedorismo, de empresas? Conta um pouquinho do início da sua trajetória. Eu comecei Cara, nem lembro direito quando foi o ano que foi isso, mas como eu tenho, na minha família, o pessoal já vinha empreendendo, né? Meu pai, cara, já está empreendendo há também nem sei quantos anos faz. Desde sem tempo por dia. Na pesca em particular também, né? Ele já está há mais de 30 anos. Então eu sempre acompanhei ele lá na empresa, né? Eu sempre tive na minha cabeça assim, cara, eu tenho alguém que tem empresa na família, né? Ainda mais, vamos dizer assim, na família nuclear. Sim. Né? Então, por que não ver o que é para ver se eu não me interesso por aquilo? E aí, como meu pai sempre disse, eu confirmo essa história, que a pesca só tem uma porta de entrada. A de saída não tem. Então, você entra e se lasca. Você está lascado. É uma atividade apaixonante. Então, eu me vi começando a empreender dentro da empresa do meu pai. Eu comecei lá como auxiliar de compras. Então, o pessoal vinha, me entregava um parafuso. Aliás, me entregava não, ele me dizia assim, eu quero parafuso tal. Eu achava que tinha entendido, corria na loja. Aí a loja chegava para mim, o cara da loja chegava assim, mas é o parafuso tal, com que diâmetro, qual... Aí eu... Sei lá, bicho, aí tem que correr de volta para lá, então fui aprendendo. Mas isso é aquela coisa de você aprender as coisas pequenas do seu negócio para depois você saber criticar, saber gerenciar, né? Pois é, então, aí a partir daí foi quando eu comecei a chegar e, cara, eu preciso fazer uma lista com as diferenças que existem, óbvio, não de um parafuso, porque são bilhões de parafusos, mas coisas mais importantes como equipamentos e tal. Então, como eu estava como auxiliar de compras, então eu via muito a validade dos produtos e tal, então não é algo inovador, mas para mim aqui naquela época, que eu não entendia nada praticamente, eu pegar e começar a fazer uma planilha com os vencimentos dos certificados dos equipamentos, de aferição dos equipamentos e tal, começar a passar isso para o gerente de frota, que era o meu chefe na época, e a gente começar a ter um ciclo menor e menos estressante, vamos dizer assim, para esse tipo de manutenção, essas coisas, a gente conseguir controlar melhor até a parte de compras da empresa. Para mim, isso já foi quando eu comecei a me interessar por empreender. Foi quando eu disse, cara, fazer coisas diferentes dentro de uma organização e fazer com que ela melhore. Isso, porque às vezes o pessoal acha que empreender é iniciar uma empresa. Abrir uma empresa é diferente. Empreender é você inovar dentro do mundo privado ali. E aí você achou alguns gargalos, né? Isso. E foi empreendendo dentro da empresa familiar. Isso. E aí fui subindo, fui para gerente de frota e eu me identifiquei muito mais com a área administrativa, acompanhando o operacional, mas muito mais na parte administrativa. E eu fui entrando nos cargos mais de estratégia, estou resumindo bastante aqui, sim. Entrando no cargo de estratégia até assumir de fato a empresa. E, cara, quando eu já estava ali em diretor e tal, eu não pensava em outra coisa a não ser empreender e ter também empresas. Sim. Então, eu chegava num restaurante e tentava contar quantas mesas tinha. Fazendo conta. Quantas mesas tinha, quantas cadeiras tinha em cada mesa, olhava o menu e dizia, cara, vai estar mais ou menos, o prato vai dar mais ou menos tanto aqui, deve estar faturando tanto por dia, saca? Então, eu me peguei fazendo isso, foi quando eu disse, cara, eu tenho que ter minha empresa. Eu tenho que assumir essa,
porque também é um objetivo meu, sempre foi de fazer com que meus pais também consigam descansar bem, né? E, cara, quero ter meus negócios também. Então, cara, faz um tempinho já, vem tentando fazer algumas coisas e, obviamente, a maioria não dá certo. É normal. Né? E é isso, vem assim. Vitor, quando você começou lá, assim, eu também vim de uma empresa familiar, também passei por passar por todos os setores para você aprender todo o operacional, entender a estrutura para você poder ter peito para coordenar e tal. Qual você acha que foi a maior dificuldade nessa questão? E aí eu quero entrar um pouco no assunto que eu adoro, que é sucessão. Qual foi a maior dificuldade que você enxergou nesse quesito de você iniciar, vamos lá, sendo filho do dono? Isso. Que existe isso, a gente sabe que existe. Com certeza. E eu acho que essa foi o fato de você ser o filho do dono foi o que mais teve dificuldade. Porque é uma coisa que meu pai sempre falou para mim: da porta para dentro da empresa, eu não sou seu pai. Só que você não deixa de ser filho do dono. Então você vai ter que trabalhar o dobro e ganhar a metade para que as pessoas, até que você mostre para as pessoas que você está ali para contribuir de fato, e não só porque eu estou botando aqui porque você é meu filho. A diferença talvez de herdeiro e sucessor. E ele fez... E isso é proposital. Isso é proposital. Eu vou fazer isso com você. Até para saber se você realmente quer estar aqui. Porque como empreendedor, como empresário, você vai trabalhar mais do que todo mundo e às vezes você vai ter prejuízo. Então você vai ter que ou não tirar nada ou até que aportar dentro da empresa. Do bolso. Né? Então se acostume a trabalhar muito e ganhar pouco no começo. Né? Então isso para mim foi assim... uma lição que ele me deu, que eu levo isso até hoje. Ele fica até com raiva comigo às vezes, hoje em dia, né? Porque eu chego lá na empresa e ele tá lá, eu faço Gabriel, não chamo de pai. Aí ele fala: rapaz, eu sou seu pai, você tem que me chamar de pai. É assim. Sabe que eu peguei essa mania de chamar meu pai de Valdir, né? Mas... é isso mesmo que você falou, né? É o ambiente. E até mostrar para as pessoas que eu não estava ali por ser filho de Gabriel, mas estava ali para contribuir. Tanto que me ajudou muito também ele ter me botado para começar lá embaixo, lá como auxiliar de compras. Então mostrou para todo mundo que, tipo assim, cara, o cara tá aqui e tava de 6 horas da manhã, virava à noite quando precisava, porque nesse ramo de embarcações em geral é o tempo do barco. Então o barco chegou num domingo de 10 horas da noite, tem que estar no cais esperando o barco chegar para saber como é que tá, e até você ter alguém para botar para fazer isso, é você que vai lá fazer. Vamos pegar um pouquinho desse gancho, que era uma coisa que eu queria perguntar. Falando mais do segmento de embarcação, como que funciona a logística? Tipo assim, o empresário normalmente ele olha, o meu mês, o meu trimestre, o período que você analisa, ele chega a ser diferente? É por ida? É por período que o barco... Como é que é isso? Cara, cada segmento cada subsegmento, vamos dizer assim, da área de navegação, certo? Estou englobando tudo aí: pesca, transporte marítimo, apoio, enfim, tudo isso. Estou englobando no segmento de navegação. Certo. Cada subsegmento desse, apoio marítimo, pesca e tal, tem sua peculiaridade. Por exemplo, a gente tem a Alfamares, que é uma empresa de transporte e apoio marítimo. A gente enxerga ela um pouco diferente da empresa de pesca. Por quê? Ela a gente consegue mais ou menos ali fechar no que a gente fechou no mês. Porém, uma visão fundamental para uma empresa de embarcações, empresa de navegação, é que ela não se importa tanto com o... Como é que eu posso dizer? Janeiro, fevereiro, março. Com o mês, de fato, com a competência, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque pode ser que o barco saia no dia 25 e volte no dia 10. Então, por competência, seria no mês anterior. Entendi. Só que você teve gastos até o dia 10, entendeu? Então, você precisa ter uma competência que é a viagem do barco. Pelo menos é sempre assim que a gente trabalhou. Entendi. Entendeu? Na pesca, isso eu acredito que é o que a gente faz lá na empresa. Eu não sei se todos fazem, mas isso é unânime da gente. Tanto que quando a gente vai contratar um sistema, a dor de cabeça é essa. O centro de custo. Você como contador da gente, sabe a dor de cabeça que é você enquadrar isso daí.
Então, tem diferença, sim, dos outros segmentos. Eu não sei se tem mais algum outro segmento que teria essa peculiaridade desse jeito, mas a forma que a gente enxerga a empresa, às vezes, de janeiro a dezembro, não faz muita diferença. Não, entendi. Entendeu? E até porque tem, assim, entrando também um pouco já mais em pesca, né? Existe sazonalidade, muita sazonalidade a questão da pesca? Existe, bastante. A gente trabalha com a pesca de atum e meca, né? A pesca de espinhel de superfície. E essa pesca, ela se dá de outubro, final de outubro, até ali... Peraí. Só eu? E Vitor, tá ok? Tá, vou repetir a pergunta. Vitor, e tratando um pouco de sazonalidade, puxando mais para pesca, varia muito a questão da quantidade de peixe disponível? Como é que é isso? A pesca tem é muito sazonal. Tá? Eu ainda não enxerguei nenhum canto da pesca extrativa em que não tenha sazonalidade. Falando do atum, que é o que a gente mais... é o foco da gente, então a pesca de espinhel, atum e meca como foco, ela acontece entre finalzinho de outubro, meio para final de outubro, até ali março. Às vezes abril vem um período bom ainda, mas assim, é um mês muito incerto. Então, de abril até setembro, um pouco antes, porque setembro é um mês também muito incerto. Pode ser que venha, pode ser que não venha com uma boa produção. Caraca. Então, e você fica um pouco à mercê da natureza, né? O seu negócio? Assim, tem a mercê da natureza, de fato, isso não é inegável, mas a gente tem muito estudo que é feito em cima. Sim, muito preparo. Muito preparo, Você não vai botar o barco à toa lá assim e tentar a sorte. E o atum, principalmente, ele é um peixe migrador. Então, por exemplo, nesse mês de safra, ele está mais perto daqui. A gente não conta mais em milhas, a gente conta em 3 dias de navegação. E no meio do ano, nesse período da entre-safra, ele está até 7 dias de navegação. Então, vocês têm que gastar mais diesel, mais diesel, mais gelo, mais tudo para poder chegar na área de pesca. E às vezes não tem uma pescaria boa. Né? Então existe você colocar o barco no mar, fazer de tudo para ir pescar e no final do dia ter prejuízo. Pode ser. Como também, com o mesmo custo, ter um lucro acima do esperado. Isso. Então, só que a gente tem toda uma análise histórica, dados históricos, né? Você tem análise de flutuação de fitoplâncton, é um dado fundamental, porque onde você tem a flutuação de fitoplâncton é onde peixes menores estão se alimentando. Onde peixes menores estão se alimentando, peixes maiores como atum, meca, tubarão estão se alimentando também. É uma cadeia. É a cadeia. Então você segue o fluxo da cadeia. Então a gente tem toda uma parceria também com universidades que fazem estudos de temperatura da água, corrente marítima, temperatura... tem uma coisa chamada termoclima, que é uma faixa de temperatura com uma grande flutuação de temperatura assim, com poucos metros, uma grande flutuação de temperatura. E é ali onde o atum se alimenta. Como o foco da gente é o atum, a gente procura aonde está essa termoclima. E ela se desloca tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, a gente tem que encontrar aonde está para poder ter uma maior assertividade na pesca. Caramba. E tratando do seu produto específico, né? O atum teve acho que já faz uns 5 anos, que eu fui ver lá o desembarque, né? Uhum. E queria que você contasse um pouquinho aqui pro pessoal a questão da classificação do atum, né? Neto, bota uma foto de um atum. Como é que ele pesquisa? Pode botar atum Big-Eye, B-I-G. Eu acho que muita gente acha que atum era uma coisa pequena. É esse ali embaixo, ó. Mas é um bicho muito grande. O atum, ele tem... A média de captura da gente aqui, em torno de 45 quilos, 40 quilos. É a média de captura que a gente tem. Mas essa espécie pode chegar aí a 130, 120, 140 quilos. Caramba. Isso é uma espécie. Uma espécie, então existem várias. Isso. E o Brasil, para essa espécie,
o foco maior do Brasil para exportação é os Estados Unidos, e o Brasil é gigantesca a representação do Brasil nos Estados Unidos para essa espécie de atum. Né? Então, ele é o primeiro disparado na frente do segundo. O que é que define ser um peixe bom, um peixe médio? Bom, falando de qualidade, aí o atum ele tem uma classificação muito específica para ele, diferente dos outros peixes. O atum, a gente faz a classificação em frescor, transparência da carne, textura, teor de gordura e a condição a bordo. O que é que isso nos dá? A transparência da carne, que é um dos fatores, e a coloração dela também, mostra, ela pode ser, o atum na verdade ele é vermelho, só fazendo um parêntese aqui, porque muita gente diz que o atum ele é aquela carne preta, aquela carne escura. Não. Tá? Ele é vermelho, a carne é vermelha. Então, agora ela pode ser vermelha, mas ser opaca. Isso significa que o atum ele já está com um certo nível de maturação. Né? Então, quanto mais transparente e mais vermelha a carne, maior a qualificação do atum. Então, a gente classifica em 1, 2+, 2H, 2, 2- e 3+. 3+ é aquele peixe que já está aí, já está escuro, o peixe já está escuro. A gente não recomenda para comer ele para a culinária Nikkei, que é a culinária japonesa. Não é pela questão de vai dar um problema, não é isso, de saúde. É uma questão de gosto mesmo e de shelf life, né? O tempo de prateleira que aquele peixe vai ter. Né? O 2- também. O 2- ele é um peixe ele já está mais um pouco, está bem opaco e está mais maçudo, vamos dizer assim. Ele já está com também um nível de maturação muito elevado. Então, é um peixe que é muito saboroso, porém você tem que comer ele muito rápido, porque num instante ele vira um 3+ e um descarte. Ao descarte a gente já manda congelar, porque a gente trabalha com peixe fresco. Né? E isso impacta, o quão isso é impactante em questão de preço? Tipo, vai variar pouquinho ou essa classificação de sair de qual é o mais top? É o 1 para o 3+. Você diria que ele é quantas vezes mais caro? O 1, fazendo uma média de preço, a gente está falando aqui de exportação, porque eu acredito que 90% do atum do Brasil, número 1, é exportado. Há poucos restaurantes que absorvem. A gente está falando aí de R$100, R$95 o quilo. Certo. A gente está falando aí de, eu não vou nem botar o 3+ no meio, porque é uma sacanagem com ele. Mas nos 2- a gente está falando aí de R$30 o quilo. Então, 3 vezes mais. O mesmo peixe... A depender da qualidade dele, que é uma coisa inerente a vocês, digamos assim? Não, o depende muito do... Tipo assim, quando você pesca, você pode pegar o número 1 Sim. E pode pegar um 2-. Pode. Juntos. Pode. Isso. E um é 3 vezes mais valioso que o outro. O que define muito é quando o peixe sobe a bordo, porque tem aquela classificação que eu falei, a condição de a bordo. Porque... a gente se orgulha muito disso, a Norpeixe, a empresa da gente, ajudou a Universidade Rural de Pernambuco a desenvolver um anzol circular. O anzol circular, ele é tipo assim, o anzol J, o anzol normal, né? Aquele que é assim. Isso, todo mundo conhece como é. Aqui assim tem o gancho. O clássico. A gente ajudou a desenvolver um anzol circular. Eu não sei se eu poderia conseguir botar uma foto aí, mas... é só procurar anzol circular. Anzol de pesca circular, algo desse tipo. Esse anzol circular, hoje a gente se orgulha... É esse mesmo. A gente se orgulha de ter contribuído para o desenvolvimento... que acho que dá um zoomzinho bacana. De participar do desenvolvimento desse anzol, porque ele é mais sustentável. Quando vem captura de tartaruga, a tartaruga vem viva, então a gente consegue retirar a tartaruga e devolver. Aumentou a objetividade da pesca, da captura, então veio mais atum, antes vinha muito fauna acompanhante, e caçando. Só pela mudança de um ângulo de um... Caraca. E a quantidade de atum que subiu a bordo vivo, por isso vem essa classificação de condição a bordo, a quantidade de atum que subiu a bordo vivo aumentou consideravelmente. Isso faz com que ele... Como é que se reflete no preço? Ele fica mais tempo fresco? Ele recebe um tratamento a bordo diferenciado, que é uma técnica japonesa chamada Kijime. Então, a gente faz
abre um furo, assim, vamos tentar deixar menos técnico possível, Tá. né? A gente faz um furo na testa do atum e a gente causa morte cerebral. Então, o que acontece? O corpo do peixe continua vivo, mas ele não transmite mais não transmite mais dor. Então o peixe para de se debater e tal. Aí a gente faz a sangria. Quando a gente faz a sangria, o coração expulsa todo aquele hormônio que está na carne, que vai endurecer a carne e, por isso, baixar a qualidade, ele expulsa no sangue. E aí, com isso, a gente conseguiu aumentar a qualidade do atum e o Chef Life também. Reflete diretamente no preço. E reflete diretamente no preço. Que sensacional, não sabia disso. Não, até hoje eu me arrepio, cara, quando eu falo do anzol circular. Então, isso é tipo assim, que é uma coisa que é mais... as pessoas sabem mais. Diz que quando vai matar o boi, o bode... Quanto menos dor sentir... Ele fica duro, a carne fica dura, mas também se for aquelas pistolinhas, é uma coisa melhor pra carne, é tipo isso. Tem isso. Uma coisa também que a gente se orgulha muito de ter participado disso é que hoje é obrigatório a utilização do anzol circular. E vocês que deram início nisso? A gente que deu início nisso. Então, isso tem teses e teses de mestrado feitos pelas universidades na empresa da gente, baseado no anzol circular, e assim, é um orgulho muito grande para a gente ter participado dessa pesquisa, porque fez uma diferença brutal, tanto na qualidade quanto no mercado. Isso impacta no mercado, porque você tem mais peixe de qualidade disponível. Entende? Então, cara, isso permitiu a gente conseguir abrir o mercado de São Paulo para o peixe do Nordeste. Né? Antes não tinha, porque dizia que era peixe de água quente, sempre chegava ruim. Tal. A gente começou a mandar. Eu lembro demais, meu pai sempre conta essa história para mim. Eu ainda era auxiliar de compras nessa época. Mexia com os parafusos. Mexendo com os parafusos e ele mexendo com os peixes. Então, ele sempre falava assim que quando a gente começou a implementar, que a qualidade começou a subir e a gente começou a ver esse impacto, a gente fez, cara, como é que a gente consegue capitalizar isso? Então, ele conversou com um cliente e ele disse, eu vou lhe mandar eu vou lhe mandar uma caixa de peixe do atum daqui. Se não vender, prejuízo meu. Não se preocupe, ele mandou 4. Não mandou 1. O cara chegou, ficou puto da vida com ele. Disse, meu amigo, o que eu vou fazer com esse peixe? No outro mês, esse cara pediu 40. Caramba. Assim, a proporção foi essa. Então, foi quando a gente conseguiu abrir o mercado de São Paulo para o peixe do Nordeste, que tinha um preconceito muito grande, dizendo que era peixe de água quente, não trabalhava direito. Quando a gente começou a implementar esse anzol, a qualidade permitiu que a gente conseguisse trabalhar melhor o mercado. Fizeram um investimento em o termozinho, né? Mas pesquisa e desenvolvimento, né? Uhum. P&D. Fizeram um desenvolvimento que acabou beneficiando não só vocês, mas o mercado inteiro, né? Hoje, como o anzol é mais sustentável, hoje é obrigatório o uso do anzol circular. Cara, eu não lembro se é no mundo inteiro, mas eu sei que no Brasil E o contato de vocês com essa questão, você falou de técnica japonesa, vocês têm contato com pesca japonesa? Como é que é isso? Cara, o mercado japonês é o mercado que, para o atum, é o principal mercado. Quem trabalha com atum fresco trabalha com o mercado Nikkei, que é o mercado de sushi sashimi, mercado japonês. A gente, inclusive, já mandou peixe para o Japão. A gente parou de mandar por um motivo: transit time. Logística. Sim. Né? Então, até porque quanto mais tempo demorar entre ele sair do mar e chegar na mesa de quem vai comer, isso é relevante. Isso é relevante porque o peixe fresco ele é muito perecível. Então, quanto mais tempo você demorar para entregar esse peixe, mais a qualidade dele vai sofrer. E aí ele começa a sair daquele peixe que seria de R$100 o quilo para aquele de 30. Tá? Só que seu custo logístico é enorme. O custo é o mesmo. Uma média, só para a gente falar de números aqui, a média para um barco desse sair, falando de média, tem barcos que são muito mais, tem barcos que são um pouco menos, é de R$250 mil. Falando do barco de porto, pesca, porto. Certo. Você vai gastar mais uns 200 a 150 a 200 mil para você botar esse peixe no mercado. Né? E isso a gente ainda não está falando aí de imposto. Sim. Imposto, pessoal e tudo. Então, a gente está falando só de
beneficiamento, logística, mão de obra de logística, isso tudo porque são terceirizados, né? Então, cara, é um trabalho, assim, alto risco, mas tem se feito bem feito, tem um retorno interessante. Bacana. E, Vitor, uma pergunta que eu gosto de fazer é o seguinte. Falando do segmento da pesca, na verdade, o segmento da navegação como um todo, né? Transporte, apoio, pesca. Se você pudesse dizer para uma pessoa que quer iniciar nesse segmento, e eu acho que essa é uma pergunta bem difícil, porque não é um segmento que você inicie com poucos recursos, sem contatos, mas se você tivesse que dar e somente uma dica para essa pessoa, o que é que você diria? Cara, primeiro, financeiro muito bem estruturado, porque se você não tiver com um financeiro muito bem estruturado, com 2 pescarias maus você quebra. Então, um financeiro muito bem estruturado. O fluxo de caixa desse negócio, o ciclo de recebimento dessa área é complicado, é com 45 dias. E o barco passa 20 dias no mar e 7 dias em terra, 10 dias em terra. Então, é basicamente assim, você sai 2 vezes para receber a primeira. Então, o fluxo de caixa é complicado. Tem sazonalidade. Então, eu acho que assim, o primordial de tudo, mesmo que eu botando assim, tenho dinheiro à vontade, mas seu financeiro é estruturado, você tem os números corretos na sua mão. A organização para poder tomar decisão. Isso. Não é simplesmente ter o dinheiro, porque o dinheiro vai embora. Rapidinho. Então, primeiramente é estruturar o arcabouço financeiro. Depois, legislação. Procura a legislação bem direitinho, porque também é complicada a legislação, principalmente com cada vez mais o apelo sustentável em cima. Então, o IBAMA está muito em cima, o Ministério da Pesca está muito em cima. Tem a razão deles de estar. Sim. A gente se orgulha também. A gente recebeu hoje uma análise aqui da UFRN que existem 3 principais no Brasil, 3 principais capturas de atum. A pesca de espinhel, a pesca de cardume associado e a pesca de polsei, né? É pequena, mas existe no Atlântico. E, cara, a pesca de espinhel é a mais sustentável, porque pega muito pouco juvenil. Então, tem que estar muito antenado com essa questão de legislação ambiental, muito bem antenado. A gente é muito bem assistido nisso, com o escritório. Entra bastante nisso que está muito em pauta hoje em dia, que é o ESG, né? Tem. Como é que vocês estão ou se adaptando ou já se adaptaram? A gente está implementando lá com a empresa, a Temata. Ela está implementando a gente lá. É complexo, mas é um trabalho de longo prazo. Entendi. Tá? Você tem que adaptar toda a sua estrutura para a sustentabilidade. E aí a gente não fala só de meio ambiente, né? Não, fala de recursos humanos, sim. Engloba governança. Governança. Cara, a pesca em si ela é uma atividade que você já tem um apelo social muito grande, porque os pescadores normalmente é um pessoal que está na vila de pescador, que tem uma remuneração mais baixa. A remuneração da pesca de espinhel, em preço particular, ela é acima do mercado. É impressionante isso. A gente está falando aí de um cara que não concluiu o ensino médio, tem a oportunidade de ir para a pesca para ganhar R$3.000, R$3.500 mês, né? Então, cara, e comandante, com o tempo, você vai passando o cargo, você vai conseguindo ter a sua carreira e você chega comandante. Tem comandante tem época de safra que tem a produtividade. Com a produtividade ganha 15, 13 mil, saca? E às vezes esse cara não concluiu, não tem um diploma. É bem impactante. Então, assim, cara, é uma atividade que já tem um cunho social muito forte, né? Muitas vezes esse pescador, ele é a renda da família, né? Então, você tem o social do ESG para a pesca já é muito forte. Tem uma grande responsabilidade. O ambiental entra muito com as fiscalizações que a gente tem e o trabalho que a gente faz. Eu tive agora em Brasília no CPG do Atum, que é a Comissão de
de discussão que é feita para discutir as diretrizes da pesca. E eu escutei do IBAMA que a nossa pesca, eles se sentem confortáveis de trabalhar com a pesca da gente, porque a gente trabalha muito certo. Que bacana. Né? Então, quando tem alguma coisa fora da curva, a representante do IBAMA na reunião até falou assim, fez, cara, eu vi isso aqui, teve um ponto fora da curva. Ela ligou porque ela disse, cara, não é normal. Sim. Então ela ligou e disse, o que aconteceu? Ah, foi isso, isso e isso. Aí ele deu entrada, deu a justificativa e resolveu. Então, assim, essa parte ambiental também da gente é muito impactante. Né, já. E aí, o que eu acho que as empresas pecam muito, por isso que eu falo muito para quem quer começar, tem que focar nisso, é na área de governança. Que aí entra aquela questão da estruturação financeira. Tá? Entendi. E assim, você, obviamente você não está lá no barco, no Sim. dia a dia, pescando, participando do transporte. Você como gestor, quais são os instrumentos que você usa para tomar decisão, para tomar conta? Cara, é um sistema bem robusto. Infelizmente, na área da gente, não tem um sistema preparado para isso. Para a operação em si. Para operação de pesca, de transporte marítimo, não tem. A gente está até testando um agora, para ver se ele se adapta melhor, mas todo o sistema que a gente absorve, tenta botar, você tem que dar uma gambiarra, tem que ajeitar aquilo ali para cá, enfim. Desenvolvedores, mercado aberto aí para vocês. É verdade. E assim, como falta muita gente, a gente precisa de muita informação, e a informação é muito preciosa para a gente, porque um erro de tomada de decisão, você pode botar tudo para perder. Quanto mais o sistema for pensado para a gente, melhor é. Né? Porque, daqui você que não deixa mentir, o plano de contas da gente tem umas coisas que não é normal de você ver no plano de conta normal. Né? Então, cara, a parte de governança é fundamental. E as empresas ainda pecam muito em cima disso. Né? Muito, muito impressionante, assim. Eu fico pensando, porque hoje em dia tem a questão da internet, você tomar a decisão de qualquer canto, mas assim, querendo ou não, tua equipe tá no mar. Sim. Né? E você lidar com o pescador, mesmo que com o comandante, você tem que ter todo aquele apoio administrativo. Uhum. E falando um pouco mais sobre você agora, particularmente, outros negócios, né? Que você alguns, né? Trabalha em paralelo. Acho que é um sonho que a gente compartilha junto, de nem se aposentar, né? Mas sim, não vamos chamar de brincar de negócio. Claro, porque não brinca. Porque isso não se Quem brinca tá fora. Quem brinca tá fora. Mas assim, vivenciar negócios. Eu penso assim que eu curto de negócios. Então, assim, é uma curtição para mim. É como a questão do restaurante. É uma curtição para mim estar dentro de um negócio. Então, pegar o restaurante como exemplo. Cara, vou abrir um restaurante. Como seria? Abro o restaurante, abro uns 10 restaurantes por dia. E fecho tudo no mesmo dia. Que eu faço, velho, não tem condição de tocar isso. Fazendo conta. Fazendo conta. Eu tenho uma frase que hoje, se você chegar lá na empresa e perguntar qual é a frase que Vitor mais fala? Vamos fazer conta. É isso. Tá certíssimo. Então, a gente não brinca de negócio, mas a gente curte fazer. Entende? Eu acho que é muito isso. A gente compartilha muito disso. E um ou outro vai sair ali do papel. Aí vai saindo. Eu botei uma meta para mim que eu quero 10 negócios. E até dos meus 30, eu tô com 32, até de 30 aos 40, eu quero abrir e fechar tudo que eu puder abrir e fechar. Todos os negócios que eu vejo, assim, que eu acho que, pô, isso aqui tá num time legal, tenho capital para fazer, acho que vale a pena, vai dar um retorno, vou tentar. Pode não dar certo, como teve alguns agora, não deram certo. Fecha, é isso aí. As maiores histórias de empresários, eles têm um histórico grande de fechar negócios. Né? Não tem um que, esse meu primeiro negócio está gigante. Acabou-se, é isso aqui. Acabou-se, exatamente. E dentro dessa perspectiva de vários negócios, uma coisa também que entra muito
são pessoas. Né? E assim, a gente sabe que não dá para um empresário estar 100% focado no operacional quando ele tem mais de um negócio. Como é que você enxerga uma questão de, já entrando um pouquinho, parcerias, sociedades, você acha, assim, sendo bem objetivo, né? É dividido o mundo entre pessoas que gostam de sociedade e pessoas que não gostam. Obviamente tem as pessoas mais meio termo, né? Qual é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho que sozinho a gente não vai muito longe. A gente faz muita coisa, mas não vai muito longe. Principalmente minha pegada de querer assim, eu quero ter 10 negócios. Eu não consigo gerir 10 negócios sozinho. Eu não tenho nem se eu dividir isso um por semana, não dá. Tem que ser pelo menos 2. É verdade. Né? Então, todos os meus negócios eu penso em sócio. Mas eu penso assim, putz, esse sócio, esse negócio, ele precisa de que tipo de sócio? A pesca, pegando só um gancho aqui, a pesca, eu entendo da pesca. Então, faz mais sentido que eu esteja mais à frente da operação da pesca. Sim. E consiga um sócio, talvez um investidor. Se precisar. Alguém desse com essa pegada mais de dizer, cara, vai no mercado, consegue um mercado diferente e tal, e toma um pedaço da empresa pra gente fazer esse negócio crescer juntos. Existe outro negócio, por exemplo, o BPO, a FBC. Cara, Fernando é o cara das finanças. É o cara das finanças. Não faz o menor sentido eu estar quebrando a cabeça ali na operação da empresa de dizer assim, Fernando, 1 mais 1 é 4. Ele vai dizer, Vitor, tá louco, entendeu? Ele é o cara das finanças, então ele vai tocar o negócio, sabe? Então, eu vou estar ali mais ajudando na parte estratégica, a parte comercial, enfim, e óbvio, entrando com grana, tem que estar. Sim. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu já fiz negócios em que eu disse, não, pega aí um pedacinho da empresa para tu fazer. O cara não se compromete. Isso é uma coisa que eu aprendi. Sócio é muito importante, mas se ele não botar nem que seja R$1... Para firmar compromisso, responsabilidade. Porque ele botou a carteira dele no negócio. Então ele vai estar ali e quer fazer aquilo ali, porque ele quer, no mínimo, tirar aquilo ali de volta. Sim, sim. Até porque ninguém é menino, né? Não, ninguém tá fazendo nada à toa. Pois é. Então, já tive alguns negócios e, cara, me divirto bastante fazendo. Bastante. É muito legal. É muito satisfatório. É muito legal. E isso entra um pouquinho na questão de gestão de risco, né? Assim, tem gente que prefere tomar um risco já enquanto aquilo que a gente até já conversou. Você enxerga uma tomada de risco maior enquanto você é novo. Sim. Já o meu perfil é um pouco mais contrário. Não que eu não tome riscos. Claro. Mas eu pretendo tomar mais riscos quando eu for mais velho. Eu acho que não tem um caminho certo. Não tem. É perfil de cada um. Perfil de cada um. Eu prefiro... Eu acho que por ter esse arcabouço de estar assim, querer fazer logo, porque eu também não quero ter que ser obrigado a trabalhar todos os dias daqui a uns anos. Sim. Então, eu vejo muito assim, cara, eu com 40 anos, eu tenho lá meu diploma, eu tenho as coisas assim, então eu consigo me realocar no mercado e dou um jeito, se nada der certo. Se nada der certo. Né? Então, e repito, me realocar no mercado é algo temporário para eu abrir meu outro negócio. Eu não penso mais em... Eu não consigo mais pensar assim, vou fazer um concurso, funcionário de algum ser canto. Funcionário. Vou com o maior prazer, mas sabendo que é um salto para eu poder chegar em outro negócio. Mas também existe outro caminho. Cara, eu vou criar um patrimônio primeiro para que eu pegue um pedaço desse patrimônio para arriscar. Cara, faz parte também. Cada um leva e não tem caminho certo. É isso aí. Os dois dão certo. E os dois dão errado. Justo. Então, o que importa é o que você conseguiu fazer, dá certo. E nessa questão de patrimônio, bicho, eu vejo muito assim... tem muita gente que enriquece a pessoa física antes da pessoa jurídica. E, assim, é uma coisa um pouco da nossa cultura. Acho que lá fora tá melhor nisso. Do cara, confundir faturamento com lucro, e esse faturamento já virar um carro de luxo, isso é bem comum. E tem uma vez eu vi no Instagram,
eu acho que é além do CNPJ. É um empresário lá do Sul. E ele dava umas dicas e tal. E ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. A história dos copinhos. Ele falava assim, olha, a sua empresa tem... Dos baldes. A sua empresa tem que ter vários baldes. E quando você vai enchendo o balde de água, só depois que ele tá cheio que ele começa a vazar para o próximo, Sim. que você começa a utilizar esse. Então ele fala, cada empresa vai ter sua estrutura de balde. Uma empresa ela pode ter uma estrutura aqui que primeiro é reserva de emergência. Quando ela começa a vazar, ela vaza para o capital de giro. Quando começa a vazar o capital de giro, começa a ir para o pote do lucro. Então, assim, muita gente confunde o balde. Joga o balde do lucro na frente da reserva, na frente do capital de giro. Às vezes vai ter um balde de investimentos. No seu caso, tem um barco que tem uma estrutura que de X em X anos precisa fazer uma manutenção. Isso é caro. Tem que ter o baldezinho da manutenção também, né? Tem. A gente tem lá na empresa, a DRE da gente é assim, todos aqueles itens que a gente não vai se ater aqui, todos aqueles itens de DRE normal e tal. Aí vem, quando chega o lucro ali embaixo, aí eu pego a linha do Excel, jogo mais uma linha para baixo, aí boto reserva de emergência da empresa, porque até para a empresa, por exemplo, até para a Alfamares, que é transporte marítimo, então tem um contrato. Eu fiz o transporte, daqui a 30 dias cai na conta e já era. É mais recorrente. É mais recorrente, porém, é em cima de valor transportado, de volume transportado. Então, se a gente faz transporte para Fernando de Noronha, se a ilha, como aconteceu na pandemia, se a ilha entra numa crise, qualquer que seja, e a demanda dela sai de, sei lá, 300 mil litros por mês e cai para 50, eu tenho que transportar. Reflete na cadeia. E eu tenho que transportar. Mas aonde é que está meu ponto de equilíbrio? Se tiver em 100, é 50 mil litros de prejuízo que a gente está levando. E a gente tem que ir, cara. Vai fazer o quê? É contrato e vai deixar a ilha desabastecida. Ah, não, tá dando um prejuízo, eu vou ficar aqui. Entra até naquela questão que você falou de, às vezes, o sócio ele sai no prejuízo e ele tem que botar do dinheiro dele, né? Tem que botar do dinheiro Não é dele. só aquela coisa imaginária linda de que só entra dinheiro. Por isso que a reserva de emergência que eu faço na empresa é uma proteção para mim, como empresário, Sim. de não ter que botar meu dinheiro. Sim. Eu tenho um capital. Esse capital fica parado na conta corrente lá, parado para ficar olhando para ele, a coisa mais linda. Não, está aplicado. Sim. Está aplicado do jeito que é pessoa física, eu faço com a pessoa jurídica. Está aplicado em D+1, D0, sei lá. Né? Depende. Liquidez boa. Isso, com liquidez. Tem o capital de investimento, o balde do investimento. Por quê? De quanto tempo você tem que fazer um investimento no bar? Cara, manutenção, que aí eu não considero muito... Fernando me mata toda vez que eu falo isso, mas eu não considero... Eu tiro do CAPEX, sabe? Certo. Eu boto como uma manutenção, porque é uma coisa muito específica, mas é CAPEX, se a gente for falar tecnicamente. Mas a manutenção, essa manutenção específica, que é uma manutenção preditiva que a gente tem, de 2 em 2 anos o barco tem que fazer uma docagem. Docagem é tirar o barco de dentro d'água. Então você faz toda a inspeção no casco, tira o hélice, tira leme. Tem os anodos de sacrifício que eles sacrificam para o barco não ter tanta corrosão, trocar a pintura, fazer tudo isso. Se tiver que trocar chapa, Nesse período ele fica quanto tempo parado? Depende. A gente tenta parar o menos possível. Porque quando para, ele deixa de estar faturando. Ele deixa de estar faturando, né? E você está pagando diária para o estaleiro também. Né? Então, mas normalmente vai dar aí uns 10 dias. Uma docagem bem feita, assim, vai dar uns 8 dias. Mas tem que estar preparado para acontecer de ficar 20 dias, 30 dias. Pode acontecer. E imagina, pegando aquele gancho lá da governança, da estruturação do seu financeiro. Imagina se você não tem... vamos dizer que você vai gastar 4.800 para resolver... Vamos dizer, 480 mil para resolver essa manutenção de 2 anos. Então... Você tem, aliás, vamos dizer 240 mil. Você vai ter ali 24 meses para guardar todo mês um valor. Então, se você não faz isso e começa a embolsar isso como lucro e gastar, quando chegar na hora da manutenção, você vai fazer um empréstimo, um financiamento, aí você paga juros, bola de neve. Pois é. A gente faz, como é que a gente faz lá? A gente vai reservando essa grana para isso.
Quando chega perto, uns 6 meses antes da gente ter que docar, eu começo a ir nos bancos. Ó, vou docar. O banco já sabe, né? Uhum. Vou docar, preciso de tantos mil. Qual é a proposta que você tem? Até para você não ter que se descapitalizar 100%, Isso. capital próprio. E aí eu vou ver qual é a proposta, porque eu já digo para ele, não, eu consigo fazer sozinho. Se vocês não me deram uma proposta boa, eu faço sozinho. E aí tem uma formulazinha que a gente faz lá na empresa, que usa o beta, usa... Sim. Né? Então, se o que o banco passar para a gente tá melhor do que isso daqui, ou até melhor do que a margem da empresa, cara, eu não vou tirar meu capital. Sei lá, eu tenho uma margem, vamos botar aí 15%, é uma margem média tranquila aí para o mercado. E o banco está te oferecendo a 20%, usa o seu, cara. Esse capital que está guardado aqui, ele está representando ali 15% de margem. Mas se o banco te oferece a 13%, por que eu vou pegar esse capital? Eu tenho que remunerar esse capital aqui em 15% e o banco está me oferecendo a 13%, eu vou pegar a 13%, entendeu? Faz parte da gestão eficiente do capital, né? Pois é. E quando a gente vai olhar, é inteligente, até do ponto de vista contábil, que algumas empresas, em algumas determinadas situações, tomem dívida de terceiros. Sim. Isso impacta até na questão de uma estratégia tributária de diminuir impostos. Sim. Numa tributação específica. Entendi. E bem planejada, obviamente. Perfeito. Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, o que é que você considera que é um diferencial da sua empresa, dentre as outras? Cara, o primeiro diferencial que eu vejo da empresa da gente é o ambiente interno. A gente cria um ambiente muito bom. Modéstia à parte, as pessoas gostam muito de trabalhar aqui, mesmo recebendo às vezes propostas com valores melhores, mas de Petrobras e tudo, mas o pessoal às vezes diz, não, eu prefiro estar aqui. Tinha um cara que estava com a gente, ele meio que se aposentou agora, ele estava com a gente há 15 anos, eu acho. 15, 16 anos. Caramba, é muito tempo. É muito tempo. E vindo propostas direto para ele dizia, cara, eu já sou patrimônio da empresa, velho. Eu não saio daqui mais, não. Um pedaço dessa empresa é minha. Então, cara, assim, a gente se orgulha muito de ter um ambiente muito bom de trabalho lá dentro da empresa. E isso reflete na qualidade do serviço que a gente presta. Até porque quem está na ponta é quem está executando. É quem está executando. A gente sempre pensa em quem está... Cara, uma coisa que a gente fala muito no transporte, por exemplo. O comandante, ele é a autoridade máxima no barco. Então, se eu chego para ele e digo, vai botar essa carga, e ele disser que não vai, não bota. Porque ele, óbvio, ele vai me explicar por que não. Sim. Mas ele tá dizendo, pô, por segurança, já tá no limite, já passou do... A gente tá com um tempo agora de muito vento. O mar muito agitado. Então, a gente reduz a quantidade de carga, mesmo deixando de ganhar um pouco, mas a gente reduz a quantidade de carga por segurança. E isso também impacta na qualidade do serviço da gente. Porque se a gente tem um problema com o barco, a gente não está entregando o que a gente se comprometeu com o cliente. Então, eu acho que esse compromisso, esse ambiente interno, que eu não sei o que seria o nome que eu poderia dar nisso, mas esse ambiente, esse clima de ambiente, o ambiente interno da gente, isso impacta no serviço da gente. Eu acho que eu vejo muito isso. Porque, isso é muito importante. Porque chegar assim, se eu chegar assim e dizer, cara, eu entrego tudo mais rápido, cara, eu acho isso uma coisa muito técnica. Sim. A outra empresa pode conseguir entregar rápido também. Não é o diferencial. Eu acho que o diferencial está muito mais intrínseco nas pessoas. Cara, e muito, muito bacana você tocar nesse ponto, porque a sua empresa, de certo modo, é uma coisa que depende muito de coisas técnicas, mas você foca lá na parte humana. Claro. Lá no escritório, isso é uma coisa que é muito o DNA da DM, né? Focar no bom relacionamento. Tem uma frase que Painho gosta de dizer, Painho, né? Valdir, viu? Valdir. É Valdir, viu? Uma coisa que ele gosta muito de dizer que é assim, do jeito dele, né? Da simplicidade que ele fala, que você conhece, diz assim, tem que estar bom para mim, tem que estar bom para você. Tem que estar bom para o cliente, tem que estar bom para o fornecedor. Então tem que estar bom para todo mundo. Isso. É ganha-ganha, né, cara? Ganha-ganha. Então não adianta o proprietário, o sócio, ele tá feliz se o teu colaborador na ponta lá não tá. Pois é. E assim, questão de
acho que um pouco de humildade também, de saber que a vida não é cargo, não é o chefe. É uma pessoa que desempenha uma função ali de gestor, uma pessoa que desempenha uma função de um auxiliar, de um coordenador, e saber que são pessoas trabalhando para um objetivo em comum, cada um com suas responsabilidades, direitos e deveres. Isso. A gente deixa lá na empresa, a gente é muito, muito horizontal lá. Então, a gente tem a hierarquia, mas a gente tenta deixar o mais horizontal possível, do tipo... eu chamo meus tripulantes todos de doutor. Sim. Doutor Raminho, doutor Luciano e tal. Aí faz, doutor nada, rapaz, nem estudei. Eu falei, meu amigo, me manda sai daqui para pescar para você ver o que vai acontecer. Cara, você reconhece a importância dele de uma forma simples. Com certeza, com certeza. De acompanhar os caras. Às vezes tem tripulante que passou mal já no barco. A gente acompanha ele no hospital. Já teve um tripulante que precisou sair, porque a filha dele teve um problema, teve que ir para o hospital. Eu lembro demais disso, porque foi uma das primeiras vezes que eu estava à frente da empresa e tive que fazer e tomar essa atitude. E no dia de sair o barco, a filha desse tripulante passou mal, teve que ir para o hospital. E o cara disse, cara, eu não vou conseguir embarcar. A gente falou com ele, disse, cara, pode ir. Use o telefone do barco. Todo barco da gente tem o telefone via satélite, e a gente está botando agora a internet, então vai ficar até mais fácil para comunicação. A gente vai lhe dando um update. Pode ir, que a gente vai todo dia ver como está sua filha. Que massa. E, de fato, todo dia a gente estava lá, mandava mensagem para ele, para o barco, no caso, né? Ele via mensagem no barco, tá tudo bem, melhorou, tá assim, tá assado, não sei o que. Cara, esse cara disse, ele não sai mais nunca de lá. Fideliza pela coisa humana, né? Porque é da gente fazer isso. Tá? Uma resposta que eu vi muito disso foi quando meu pai quebrou a primeira vez, assim, ele... Cara, foi um impacto gigantesco lá na empresa. Um impacto desse que a gente vem até hoje resolvendo. Né? Isso faz o quê? 2010, eu acho. E, cara, ele passou... Quando deu um problema na isca... Qual foi o problema da isca? A isca que a gente usa é lula, tá? E essa lula é uma lula de alto padrão. Se você for aqui no Camarões, você for aqui, sei lá, em qualquer restaurante desse top daqui, Marechal e tal, é a mesma lula que a gente usa e é a lula que a gente vai comer lá. O atum é exigente. Exigente. E... Come bem. Come bem. Aí, cara, até perdi o fio aqui do período em que ele estava quebrando. Sim. Então, quando ele estava quebrando, a lula saiu de 50 centavos o quilo para R$3 o quilo. 6 vezes. Da noite pro dia. Dormiu a 50 centavos, subiu, acordou a R$3. E cada barco, na época meu pai tinha 10 barcos, eram 10, 11 barcos, cada barco levava 4 toneladas. Então você imagina o que é um fluxo de caixa de uma empresa dessa. Tá comprando isca a 50 centavos, no outro dia, meu amigo, pra você sair com um barco, você precisa pagar a isca a 3. Meu Deus do céu. E representa uma boa parte dos custos operacionais, né? Representa. Hoje essa mesma isca tá 24. Rapaz, esse melhor investimento. Esqueça a Bolsa de Valores, CDI, IPCA. Quem investiu em isca de lula... Tá feito aí. Tá feito. Tá bem. Em 13 anos... Pois é. 48 vezes. Cara, e foi quando meu pai disse, pronto, agora acabou a empresa. E os tripulantes, que estão com a gente até hoje, inclusive, os tripulantes falaram, Gabriel, mande um dinheiro para minha família que eu tô com você. Eles passaram 1 ano trabalhando, isso me arrepia todo até hoje. Eles passaram 1 ano trabalhando com a gente, recebendo ali o que dava pra gente mandar pra família dele não ter problema, tipo assim, não faltar a feira. Caraca. 1 ano. 1 ano. Isso é o que eu vejo, a relação que a gente tem com as pessoas são essas, que impacta nesse tamanho. Mesma coisa com nossos fornecedores. A Petrobras, que abastecia as embarcações da gente, quando a gente aconteceu isso, ele fez, cara, eu acredito em vocês. Eu vou fornecer e depois a gente resolve.
Esse ano que a gente passou assim, a gente passou um ano recebendo o combustível da Petrobras sem pagar R$1. Depois a gente foi estruturando e pagando e tudo normal. Mas a Petrobras acreditou na gente e disse, cara, tá aqui. Que bacana. Cara, então é esse tipo de ambiente que eu vejo que é o diferencial da gente. É esse tipo de ambiente que a gente cria lá na empresa. Entende? Não só com o interno, mas o externo também. No final do dia, é ter bom relacionamento. É pessoas, né, cara? Pessoas. Então, E assim, Vitor, com as pessoas que eu tenho sentado aqui, conversado, e no dia a dia mesmo, é muito bom conversar e fazer negócio com pessoas que têm essa humildade mesmo, essa honestidade, que têm os mesmos valores, porque, sinceramente, você sabe quando a pessoa tem valores diferentes. Não tô dizendo que a pessoa é do mal. Não, é só diferente. Mas questão de valores. Tem gente que tem um valor que, tipo assim, o lucro é muito mais importante do que o ser humano. Tem. Já não é nosso caso. E acho que por isso que a gente se dá tão bem. E aí, Vitor, agora tem uma parte do episódio, eu nem lhe disse antes, mas é um bate-bola. Eita, mano. E aqui é o seguinte, você só vai poder responder uma das duas opções e quando eu perguntar algo, você só vai poder dizer uma palavra. Eita, tá. Certo? Vamos lá. E aí vai ter uma surpresinha aí no final do bate-bola. Eita, moleque. Vamos lá. Vitor, para você, o que é mais importante? Pessoas ou processos? Pessoas. Tá óbvio, né? Acho que não tem, né? Vender mais ou cortar custos? Vender mais. Um outro negócio que você teria? Uma palavra só? Putz, tem tanta coisa. Cara, eu pensei já em uma indústria para contratar estagiários. Posso explicar mais um pouco? Isso é uma coisa que tem no meu caderno, que eu tenho uma ideia, eu escrevo no caderno. Será que eu abro a sessão do bate-bola? Vou abrir. Explica essa ideia. Tá. Quando eu estava fazendo engenharia de produção, eu escutava muito dos meus amigos da faculdade que, e de fato era, porque eu fui atrás de saber, as empresas querem estagiário com experiência. Isso para mim não faz muito sentido. Porque se você é estagiário, você está buscando ter experiência. E eu fiquei pensando assim, putz, a gente tava, se eu não me engano, eram 22, 23 pessoas na turma. Cara, eu tinha meu trabalho já, eu tava na empresa já, meu Saulo já tava na empresa dele e tal, só que eu escutava da maioria das pessoas dizendo assim, cara, eu não consegui estágio porque os caras só querem estágio com experiência. Estagiário com experiência. Aí me veio na cabeça, e eu ainda tenho isso anotado no meu caderno, que era uma indústria de alguma coisa, não defini produto, mas sei lá, uma caneta. E os funcionários dessa indústria serem estagiários e os professores serem os coordenadores. Então você teria que ter estagiário técnico, então do curso técnico traz alguém do curso técnico. Empresa que trabalharia provavelmente em parceria com universidades, institutos. Isso. E um produto que fosse sim para o mercado. Tá? Ser vendido normal, atender todas as normas, porque, por exemplo, teria que ter um estagiário de finanças, teria que ter um estagiário de produção, teria que ter um estagiário de técnico de mecânica para consertar os equipamentos e tal. É possível fazer? Sei lá. A ideia tá aqui. A ideia tá aqui. Quando diz a sua frase, vamos fazer conta? Vamos fazer conta. Pois é. Ainda tem, e eu só tenho desde a época que eu comecei, do finalzinho do curso de engenharia de produção. Saca? Então eu tenho isso na cabeça e isso é um projeto assim que não sei se era uma empresa que ia dizer assim, eu teria essa empresa, mas é um projeto que sempre martela na minha cabeça. Tem impacto social. Sim. E aí esse estagiário ficaria lá, teria que fazer uma prova para entrar, eu acredito que seria assim. Ficaria 6 meses, é experiência suficiente para o mercado, para um estagiário. Para um estagiário. Ok, esse cara vai... E vai rodando. Acaba que isso pode até botar uma mão de obra barata, né? Para um possível produto. Porque ele tá ali, é uma troca, né? E a troca não é com salário, é com experiência. Com experiência. Tem que ser um produto básico, assim, não dá para ser algo muito complexo, porque senão o investimento teria que ser muito alto. Sim. Mas eu tenho isso na cabeça. Então, esse era um negócio que eu gostaria de... Aí sim, quando eu chegasse num certo patrimônio que eu não precisasse, mas meu Deus, eu tenho que tocar um negócio e tal.
eu gostaria de estar à frente disso para gerir isso e ver o negócio funcionando. E o produto da fábrica não é... O produto objetivo da fábrica não é a caneta, por exemplo. É a pessoa que está saindo dali com mais experiência prática. Só teria que se pagar a estrutura. A estrutura. Massa. Vitor, você considera que paga muitos impostos? A gente tá no Brasil, né? Acho que essa pergunta tá respondida, é claro. Eu tô doido que alguém responda não. É? Ave Maria. Acho que nunca vai acontecer no Contabilizando Negócios. Não, acho que não, meu amigo. Agora, tem uma frase de um colega nosso, chamado Palhares, que eu não sei se quando você perguntou isso a ele, quando ele veio aqui, ele respondeu assim, mas quanto mais imposto você está pagando de forma inteligente, sim, se você tiver um estudo tributário, quanto mais imposto você paga, significa que você está crescendo. Sim, verdade. Então... Tem cliente da DM que... Pô, mas vou pagar isso de imposto. Eu digo, cara, outra coisa, se você faturar mais, aquele 6% que você está pagando vira 8%. E se você faturar mais um pouquinho, vira 10%. Aí o cara vai regalando o olho, eu digo, mas não se preocupe não, porque se você tá pagando 12% de imposto, é porque seu faturamento tá lá em cima. Pois é. Então é porque sua empresa cresceu. Fique feliz, sorria. Aí quebra um pouco o clima. Mas acho que a ideia é essa, cara. O imposto tá aí. Eu costumo dizer o seguinte, você tem 3 opções. Uma, seguir do jeito que tá. É isso aí, sem se importar com as coisas. A outra é, cara, você larga a empresa, larga o negócio, porque não é nada de mérito disso, às vezes não é perfil, procura um trabalho e você vai pagar o seu imposto de renda ali, tchau, é isso aí. Ou 3, você começa a se estruturar para sair do país. E aí você vai procurar um país que tem menos imposto e boa sorte para você. Nenhuma das 3 opções é demérito. Você continua fazendo suas análises tributárias, vendo qual é o melhor imposto, prestando atenção. E aí eu acho a DM muito forte nisso, de sempre ver o que aqui tem de... Cara, abrir uma brecha aqui para a gente conseguir reduzir esse imposto aqui. Cara, vamos fazer e tal. E aí não é nem porque eu tô num podcast com você, mas, cara, a gente mudou a visão da empresa depois que a gente foi para a DM. Porque uma coisa básica aqui, eu não tenho problema em falar, a gente economizou em 4, 5 meses, R$400 mil com o estudo tributário que vocês fizeram. Eu lembro. Porque a gente estava no Simples Nacional fazendo não sei quanto tempo e eu sempre batendo na cabeça, eu já estava como administrador da empresa, sempre batendo na cabeça, eu nunca fui de estudar muito contabilidade. Até porque é muito complexo. Eu sempre tive na cabeça assim, cara, se eu estou pagando um contador, então eu não preciso saber disso. Tem alguém quem saiba. Depois que eu mudei para a DM, que vocês falam, cara, o que vocês estão fazendo no Simples Nacional, pelo amor de Deus? Aí eu disse, não, mas vai pagar mais imposto. Você não vai pagar imposto nada, cara. Tá aqui, ó. Aí eu disse, cara, eu preciso entender o básico, o basicão, o dia a dia do que é contabilidade. Tem que ser nota 7,5, 8 em cada... Você não precisa ser 10, aí realmente porque você tem um contador para você, para fazer isso, senão não tem para que você ter uma contabilidade. Então, mas você precisa entender de o que é que aquele número está lhe dizendo. Né? É tanto que eu lhe aperrei o tanto de dizer assim, Matheus, vou faturar tanto, e agora? Né? Aí... E tem que ser, vou começar uma nova frente, um novo braço aqui na empresa. Vamos estudar quanto que isso vai impactar da parte tributária. Pois é, né? E aconteceu já várias vezes de não ir à frente, porque quando eu vi que quando botava a parte tributária, não viabilizava. Eu imaginava que era uma coisa e vocês disseram, não, é outra. Aí, cara, a margem ficava tão apertada que era um risco muito alto, eu disse, não faz. Pelo menos não agora, sabe, vai que na frente... Vitor, eu não tô com de onde eu tirei esse dado da minha cabeça, mas tem uma pesquisa que eu acho que foi de 2020, que 95% das empresas no Simples Nacional, caso fizessem um estudo tributário melhor, poderiam estar pagando menos impostos. É mesmo, cara. Então, no Brasil, se tem a máxima de dizer que o Simples Nacional é mais barato. E isso é mentira. Para cada setor, para cada segmento, existe um planejamento tributário específico para que a gente possa maximizar a sua economia. Ou seja, por coisas dentro da lei, por estratégias dentro da lei, diminuir o quanto que você paga de imposto. E isso não é só mudando de Simples Nacional para lucro presumido ou para lucro real. Às vezes é montar uma estrutura legal
de mais de um CNPJ para dividir os seus negócios no papel, aquele negócio que ele é um só. Entendi. E tudo isso dentro da lei. Então, Entendi. hoje é o que a gente faz na Alfamares, é o que a gente faz para os nossos outros clientes e que resulta em fluxo de caixa livre, Claro, né? Dinheiro certeza. no bolso da empresa. Sim. Eu vejo, minha visão de Simples Nacional mudou depois que eu assumi de fato a empresa e comecei a me inteirar de tudo. O Simples Nacional é fundamental, é importantíssimo. Se você souber o que você vai fazer com ele. Exato. Então, assim, cara, nosso amigo Macatrão mesmo, quando ele foi abrir o negócio dele, eu disse, bicho, Simples Nacional. Joga um Simples Nacional, um MEI aí. Se der pra botar no MEI, bota no MEI. Se não, bota num Simples Nacional até tu ver o que vai fazer de fato com o negócio. Sim. Porque aí você vai... Aí, de fato, é mais simples de fazer, tá aí o nome. A alíquota lá embaixo e tal, porque você não tá faturando praticamente nada. Sim. Mas é uma coisa assim, para você sentir, tatear, cara, esse negócio serve, esse negócio Bota não o dá, pé. bota o pé. Depois, cara, a gente precisa chegar numa alíquota lá em cima de 14%, 15%, como o transporte faz, dependendo da... Quanto mais perto do teto você chega, eu acho que o teto, se eu não me engano, é 17%. É um negócio assim, é um absurdo. Eu acho Cara, que assim, se a gente for entrar em porcentagens, são muitos fatores. E até, Vitor, negócios que estão no começo, a gente já roda a análise tributária. Eu não vou dizer que é algo complexo. Se você me disser, pô, eu sou um prestador de serviço que vou fazer uma nota aqui num valor até tanto, é simples de lhe enquadrar, provavelmente no Simples Nacional. Sim. Já alguns outros negócios, uma distribuidora, a gente vai estudar, poxa, talvez um lucro real. Enfim, esse é um pouco do nosso DNA e constantemente a gente está fazendo isso para os nossos clientes, você sabe Claro. bem. Vitor, não foi bem um bate-bola, mas para finalizá-lo e para a gente finalizar aqui mais um Contabilizando Negócios, deixa um pitch de vendas para a galera. Cara, você que é distribuidor de pescado no Brasil e no mundo, você quer um peixe mais sustentável, um peixe mais fresco, um peixe com qualidade selecionada para você, para que vai impactar mais forte no seu negócio, não necessariamente com um peixe de maior qualidade e o mais caro, mas um peixe ótimo para você, entre em contato com a gente que a gente vai conseguir lhe atender perfeitamente. Show de bola, Vitor. Obrigado Valeu, por ter meu irmão. vindo. Obrigadão. Foi excelente a conversa. Foi.